Eu não quero mais ser igual, eu não quero mais ser Sabe? assim. E na verdade, aonde é que está o nosso olhar, né? Então nós precisamos olhar para o céu, saber que há um Deus que nos chamou, que quer nos ajudar, que quer nos abençoar, um Deus tremendo, um Deus que trabalha em nosso favor. Só basta você entregar e confiar. É assim que a palavra de Deus nos ensina. Então nós precisamos buscar a presença de Deus, né? Nos alimentar da palavra de Deus, buscar a presença de Deus, né? Viver a presença de Deus. Pastor, mas eu estou numa luta, mas me diga quem é que não está. Pastor, mas eu estou numa prova, mas me diga quem é que não está. Tem gente que não está passando por prova financeira, mas está passando por uma prova na saúde, outra no casamento, outro em outras áreas. Cada um tem as suas lutas, as suas perseguições. O problema é que nós achamos que só nós temos problemas, só nós temos dificuldades, só nós. A gente começa a agir como se o mundo girasse em torno de nós, e não gira. Não gira e não vai girar, e não vai parar porque você quer parar. O mundo não vai parar só porque você decidiu parar. Se você parar, vai ficar para trás. É só isso que vai acontecer. Então, quando você parar, já fique consciente. Você vai ficar para trás. Ah, ninguém vê. Não vai. Eita, pastor, mas diga, você já experimentou parar uma vez? Foi alguém? Não vai. Porque a vida é para frente, não é para trás. Quem parou, ficou para trás. Quem seguiu, seguiu. Porque o negócio é caminhar, querido. O problema é que nós olhamos só para as dificuldades. A gente olha, só vê problema. E se eu começar a olhar e só enxergar problema, só ver problema, daqui um pouco eu fracasso. Porque o meu olhar deixou de estar em Deus. Eu lembro quando Pedro andava sobre as águas. Eu vejo Pedro olhando para Jesus sobre as águas. Eu vejo Pedro fitando os olhos em Jesus sobre as águas, né? É assim que eu vejo Pedro andando sobre as águas, ele olhando Jesus. Aí Jesus permitiu, porque aquilo ali foi permitido, querido. Jesus permitiu as águas não estavam bravas, as águas não estavam nervosas, o mar não estava bravo, o vento estava calmo. Quando Pedro começa a andar sobre as águas e está olhando Jesus, ele está andando. Jesus permitiu o mar dar uma embravecida e o vento dar uma fortalecida, bater mais forte, só para ver a reação de Pedro. Jesus falou: ó, você tá de parabéns, enquanto você tá olhando para mim, você tá andando sobre as águas. Eu quero ver você continuar olhando para mim se o vento bater forte. Eu quero ver, eita glória, eu quero ver você continuar olhando para mim na hora que eu começar a fazer as ondas baterem forte. Aí eu quero ver se você vai continuar andando sobre as águas, Pedro. Porque você está olhando para mim porque as águas estão tranquilas. Você está olhando para mim porque está dando tudo certo. Você está olhando para mim, me adorando, porque eu estou colocando tudo de bom nas tuas mãos. Agora eu vou começar a mexer o mar. Eu vou começar a balançar as águas. Eu vou começar a dar ordem ao vento para dar um tapinha em você daqui, dali. Eu vou começar a desestruturar a sua caminhada agora, Pedro, para ver aonde é que está o seu olhar. Se você tem fé mesmo de continuar olhando para mim. Porque você percebe que quando Jesus andava sobre as águas, Pedro olhava para ele. A Bíblia não relata que o mar estava bravo, que tinha vento contrário. A Bíblia só relata que o mar e o vento começou a bater forte quando Pedro estava andando sobre as águas. E quem é que permitiu? O próprio Jesus. Nem todo vento e nem todo mar bravo é do diabo, querido. E por que é que Deus permitiu, Jesus permitiu? Para saber se o olhar de Pedro na dificuldade continuava firme em Jesus. Quando as águas se embraveceram e o vento bateu forte, Pedro olhou para um lado o vento, para o outro lado o mar, e começou a afundar. Tem muita gente afundando, sabe por quê? Porque eles só sabem olhar para o vento e para o mar, só para problemas. Aí ele começa, né? Aí ele entra naquela fila de milhões e milhões e milhões. Não aguento mais, tá dando tudo errado, vou parar. Eu fico socado dentro de igreja, nada acontece. Porque perdeu o olhar.
Você perdeu o foco faz tempo, querido. Não tem nada a ver com Jesus. Jesus continua vindo ao seu encontro. Quem saiu da direção foi você. Porque Pedro, mesmo afundando, Jesus alcançou ele. Nem que foi para repreender, homem de pouca fé, porque duvidaste. Eita glória. Tem muita gente ouvindo isso de Jesus hoje. Mulher de pouca fé, porque duvidaste. Primeiro problema que bate na tua porta, tu já pensa em me deixar? Primeiro problema que bate na tua porta, tu já pensa em parar? Primeiro problema que vem na tua vida, você já pensa em desistir? Só porque o mar se levantou, o vento bateu contrário, tu já tirou o olhar de mim, É com você que Deus está falando. Ei, é você mesmo. Fraco, fraca. Qualquer vento te para, qualquer vento te tira o olhar de Jesus. Quem permitiu o vento e o mar ficar bravo ali foi Jesus. Eu quero ver se Pedro vai continuar olhando para mim quando o mar dá uma rasteira nele, quando o vento bater sobre ele. Mas não deu outra. Quando o vento se levantou, o mar se levantou, Pedro caiu. Porque Pedro passou a olhar para o vento e para o mar e deixou de olhar para Jesus. Você sabe quando é que você começa a afundar? Quando você começa a olhar só para problemas de igreja. Igreja não é perfeita, querido. Igreja é o hospital santo de Deus. Se você não aprendeu isso, ouça isso. Você vai olhar para a vida do teu irmãozinho, vai se escandalizar e desviar porque o seu irmãozinho não deu bom testemunho? Ué, ajuda ele, já que você está mais perfeitinho do que ele, mais bonitinho do que ele, mais santo do que ele. Auxilia ele. A proposta de Deus fazer você crescer é para trazer do teu lado quem ainda não cresceu. A proposta de Deus te preparar é para você preparar quem não está preparado. Saul podia estar até reprovado por Deus. Saul podia até estar rejeitado por Deus, mas ainda serviu para ensinar Davi muitas coisas na caminhada dele. Pode não ter a presença de Deus, pode estar desviado, pode estar reprovado, mas ainda é professor para ensinar Davi a ser um lutador, um guerreiro, um comandante de batalha. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Olhe bem isso aqui, ó. Escute essas palavras. Aonde é que está o seu olhar? Só isso. E eu quero que você responda aí. Tem muita gente querendo parar porque as coisas complicaram. Resolve. Se resolve, para. Resolve? Então para. Vai resolver a sua vida? Então para. Além de perder o que já está perdendo, ainda vai perder a comunhão com Deus. A pergunta é: o que Deus tem a ver com isso, pastor Denilson? Eu fico doido com esses trem. Não é possível que as pessoas vão... O que Deus tem a ver com isso? Né? O que Deus tem? Deus só quer organizar o que você mesmo desorganizou, arrumar a bagunça que você fez. Ou diga para mim que foi Deus que bagunçou a sua vida. Prova para mim que é Deus que bagunçou a sua vida. Prova para mim que foi Deus que escolheu o teu marido, que Deus que escolheu tua esposa. Prova para mim que é Deus que está atrapalhando a tua vida. Prova para mim que foi Deus que mandou você gastar mais do que ganha. Não foi, querido. Prova para mim que foi Deus. Não foi. A bagunça que está da tua vida foi causada por você, pela sua desorganização, pela minha, pela do Zé, pela do João, de cada um de nós. E nós convidamos Deus e Deus fala: então senta que eu vou lhe ensinar. Só que isso vai um tempo. Eita, Jesus da glória. Pedro andava sobre as águas enquanto as águas estavam tranquilas. Tem gente que adora a Deus enquanto não tem problema, enquanto não tem luta, enquanto não tem vento. Quando o vento chega, ele começa a afundar. Por que afunda? Porque ele perde o foco. Está dentro da igreja e sem foco. Está dentro da igreja, mas o olhar está em outras coisas. Está dentro da igreja, mas está com atitude de desviado. Está dentro da igreja, mas não tem firmeza na fé. Mas está dentro da igreja. Não está fora não, querido. Quem está fora já está sem fé, sem tudo, sem nada quase. Entendeu? Quem não tem temor a Deus, esquece. Eu não estou falando de quem não tem. Eu estou falando de pessoas que glorificam, que adoram, que dizem aleluia, glória a Deus. Mas é só boca, só lábios. Na atitude não tem fé. Qualquer problema te mata, qualquer coisinha te derruba, qualquer coisa te para. Então nós precisamos continuar olhando. Continuar olhando para Jesus, para passar o vento e a tempestade. Coloque o seu olhar em Cristo. Pastor, mas o vento está tão terrível
que eu não vou suportar. Para de confessar derrota para a tua vida, crente. Eu não vou conseguir, pastor. Para de declarar palavras de derrota sobre a tua vida. Só sabe falar em derrota. Todo dia confessando que a luta está grande, que o problema está grande, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, eu não vou chegar. Meu Deus, não é para mim. Se você viver o dia todo confessando derrotas, vai chegar aonde? Então você precisa acreditar, né? A gente ouve a mensagem, ouve a palavra, escuta a história dos homens de fé, dos heróis da fé, e a gente não aprende. Nenhum herói da fé ficou sem luta. A gente admira Moisés. Moisés pediu a morte. Será que estava na prova? A gente olha para Elias, o homem que a capa dele fazia acontecia, pediu a morte. O Abacuque estava revoltado com os ímpios prosperando. Asaf, um dos maiores maestros da orquestra de Deus, estava doidinho para parar, desistir, porque não aguentava ver os outros prosperar e ele não. Estava todo mundo na luta, irmão. Você não é o último. Hein, pastor Denilson? Asaf já estava na prova financeira naquela época, menino. Chegava em casa, panela vazia, energia cortada, o pau comendo a folha. E ele dizia: meu Deus, acabei de vir de um culto maravilhoso. Deus desceu, os sacerdotes nem de pé ficaram na inauguração do templo. Quando eu chego em casa aqui, panela vazia, uma pobreza. Meu Deus. Enquanto os ímpios crescem, florescem, eu que adoro, não, eu vou parar, eu vou desistir. Mas por que olha, eu vi uma mensagem sobre Asaf que foi tremendo, Salmo 73. Sabe por que Asaf pensou em parar? Porque ele só olhava da porta da janela para fora, né? Era só da janela para fora, só vê problema. Porque quando chega no meio do Salmo 73, ele diz: até que entrei no santuário. Mas foi o primeiro dia que ele entrou na igreja? O cara era crente, tocava na banda, era um maestro. Aí ele vem e diz assim: até que entrei no santuário. Dá a impressão que a primeira vez que ele entra num culto, se converteu naquele dia. Vai ver mesmo, né? Tá a vida inteira dentro da igreja olhando da janela para fora, né? Vendo só luta, problema, o Michel Temer, não sei quem, né? E na verdade você precisa olhar para o altar da igreja para dentro, da janela para dentro. Até que entrei no santuário e vi o que? Vi a mão de Deus, ouvi a palavra com mais carinho e entendi o final de umas coisas e o final de outras. E entendi que o melhor de tudo é servir a Deus, né? Então, queridos, na luta a gente perde o olhar, perde o foco, perde a promessa. E não vai longe, Pedro foi um deles. Enquanto Jesus estava multiplicando pão, andando sobre as águas, enquanto Jesus estava mandando pegar dinheirinho na boca de peixe, enquanto Jesus estava fazendo um monte de proeza, curando, ressuscitando morto de 4 dias, enquanto Jesus estava tocando no esquife, enquanto Jesus estava fazendo milagre, Pedrão, eita glória, eita aleluia. O dia que ele viu Jesus na cruz, ele voltou à velha rotina. No outro dia estava Pedro de novo, com a rede, uma varinha de pescar em cima de um barco. Voltou para trás. A promessa morreu, a fé, acabou tudo. Primeiro problema que Pedro enfrenta, ele volta a fazer tudo o que fazia antes. Primeira luta que Pedro enfrenta de verdade, Pedro volta para trás. Começa a voltar à velha vida, ao velho homem, né? Graças a Deus que Jesus ressuscitou, né? E resgatou o Pedrão. Mas senão estava lá, Pedrão derrotado. Cadê as promessas? Por causa de um problema, Pedro abandonou tudo e voltou a ser o velho homem. Amém, queridos? Eu dou graças a Deus que mesmo você querendo parar, Deus ainda é mais fiel nas suas promessas do que você na sua força e na sua palavra, né? Então Deus é fiel em todo tempo. Deus é fiel. Eu não sou